Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal Convivendo com as Diferenças, que tem por objetivo orientar familiares, amigos, no tocante a como lidar, a como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência. E eu estou trabalhando o módulo 1, deficiência visual. E no vídeo de hoje eu vou então trabalhar o tema O Disseminador do Braille no Brasil. E se você gostar desse vídeo, compartilhe, pois assim outras pessoas poderão assistir a esse vídeo de orientações. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e você receberá todas as notificações. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. E agora eu vou fazer a minha autodescrição. O meu nome é Ana Leal, eu tenho a pele morena, o meu cabelo é curto, crespo, preto, eu tenho os olhos castanho escuro, eu estou usando um óculos escuro com grau, estou com uma blusa branca e atrás de mim tem uma estante com livros. Bom, então agora a gente já pode começar. Vamos lá? Então hoje eu vou falar sobre o primeiro professor cego do Brasil. No dia 8 de abril de 1834, nasceu José Álvares de Azevedo. Só que José, ele nasce cego, né? E ele pertencia a uma família abastada, a uma família de posses, né? E os pais se dedicaram muito ao José. E eles então resolvem seguir o conselho de um médico chamado Dr. Maximiliano Antônio de Lemos. Qual foi o conselho que ele deu a esses pais? Que o José fosse estudar no Instituto Real de Jovens Cegos de Paris, o mesmo que Louis Braille estudou, né? E aí, esse menino vai para Paris, para esse instituto, e ele fica lá interno por 6 anos. Bom, ele tinha, assim, como é que eu vou dizer? Uma inteligência acima da média. Então, as notas que ele tirava, né, nas provas eram sempre notas altas. E aí ele teve a oportunidade de conhecer o sistema de escrita e leitura. Que sistema era esse? O sistema Braille, né? E lembra que no último vídeo eu coloquei para vocês conhecendo os 200 anos do sistema Braille. Quem criou o sistema Braille? Louis Braille. E ele, então, vai estudar no mesmo instituto que o Louis Braille estudou e criou o método Braille, né? Ou o sistema Braille. E aí o José Álvares de Azevedo, ele vai retornar ao Brasil 6 anos depois.
né? E ele aí está com 16 anos. Então, ele retorna em 1850. E o José, ele tinha um ideal. Qual era esse ideal? Disseminar o sistema Braille para todos os cegos que ele conseguisse, vamos dizer assim, ensinar, né? Então, ele também pensava na criação de um instituto similar ao Instituto de Cegos de Paris, né? Dos jovens cegos de Paris. E o que então o José vai fazer? O José, ele começa a fazer palestras, mas ele começa a fazer palestras em todos os lugares, né? Que ele, vamos dizer assim, todos os lugares possíveis. Por exemplo, ele fazia palestra na casa de uma família que tivesse alguém cego. Ele fazia palestra nos salões da corte imperial, porque nós estávamos naquela época do império, né? Ele escreveu vários artigos sobre a importância do Braille para a educação dos cegos brasileiros. Por quê? Porque naquela época os cegos aqui no Brasil, eles faltava um sistema de escrita, né? Que eles conseguissem escrever e também ler, né? Eles não tinham. Então, é como se eles estivessem condenados ao analfabetismo, né? E, consequentemente, isolados do convívio social. Bom, aí o José Álvares começou a trabalhar com 16 anos. Ou seja, quando ele vem, né? Ele vem com 16. Então, vocês vejam que esse adolescente, ele já tinha, assim, vamos dizer, uma mente privilegiada. Os ideais dele, né? Ele tinha, assim, eu posso dizer, uma visão futurista, né? Porque ele era ali persistente, ele não desistiu do ideal dele. Era uma pessoa determinada, firme. Olha que interessante. E aí ele passou a trabalhar, a ensinar o Braille a outros cegos, né? Então ele vem a se tornar a primeira pessoa cega a atuar como professor cego especializado no ensino de cegos no Brasil. Olha que interessante, uma pessoa cega ensinando a outra pessoa cega, que não é fácil. Nós, professores, que ensinamos o Braille, não é muito fácil, imagine, porque a cela, como eu mostrei para vocês, a cela, as celinhas, né, que são com 6 pontos, é muito pequenininha. Então, há dificuldade, entende? Vai ali com o dedinho, o indicador, também não é fácil. E ensinar isso, nossa, precisa de muita habilidade, muito conhecimento, né? Muita prática. Então, o José Álvares, ele vem a ser a pessoa que traz o Braille para o Brasil, né? E aí, o José Álvares, ele teve a oportunidade de se aproximar da única pessoa
com poder suficiente para transformar seu sonho em realidade. Quem foi essa pessoa? O imperador Pedro II. Olha só. Então, entre os alunos, que aí ele já se torna professor, não é? Então, entre os alunos do José Álvares, tinha uma moça, que foi a Adélia Cigô. E essa Adélia Cigô, ela era filha do doutor Francisco Xavier Cigô. E esse doutor Francisco, ele era médico da corte imperial, né? E ele fica assim impressionado com o avanço da filha. Ele gosta muito, lógico, né? Quem não iria gostar? E aí o doutor Francisco, sabedor do ideal do José Álvares, o que ele faz? Ele vai pedir auxílio ao barão do Rio Bonito para conseguir uma audiência com Pedro II. E aí ele consegue. E José Álvares vai então demonstrar para Pedro II o braille. E ele também fala que o braille, com o sistema braille, as pessoas então poderiam se alfabetizar e que seria uma maneira de acabar com o analfabetismo entre as pessoas cegas. E Pedro II, ele gostou muito e ficou até sensibilizado. E aí ele também fala que ele gostaria de ter aqui um instituto também para cegos, a criação de um instituto para cegos. E aí Pedro II vai abraçar essa causa de José Álvares. E ele fala que esse instituto deveria ser, o José Álvares, né? Deveria ser nos mesmos moldes do Instituto para Cegos lá de Paris. Bom, aí o Pedro II começa essa criação, né? E ele então cria o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Sabe aonde, gente? Onde hoje em dia é o Instituto Benjamin Constant, ali na Urca. Então, é uma criação de Pedro II, mas foi com outro nome, né? Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Muito bem. E o José Álvares, ele participou intensamente dos preparativos, né? As decisões que precisava para a criação desse instituto. Mas, infelizmente, ele não consegue ver o seu sonho realizado. Por quê? Porque no dia 17 de março de 1854, 6 meses antes da inauguração do Instituto, ele morre. Ele morre aos 20 anos de idade, vítima de uma tuberculose. O mesmo que ocorreu com Louis Braille aos 43 anos de idade, que também morre vítima de uma tuberculose. Então, vocês vejam quantas coisas em prol do outro esse rapaz, assim como Louis Braille, conseguiu realizar. Não é? Morre com uma tenra idade, 20 anos apenas. Né? Mas conseguiu, embora ele não tenha visto a inauguração do Instituto,
mas o ideal dele, ele consegue. Foi concretizado. Bom, então por essa imensa contribuição para a inclusão social das pessoas cegas no Brasil, o José Álvares de Azevedo, ele recebeu o título de patrono da educação dos cegos no Brasil. E no dia 8 de abril, que era o dia do nascimento dele, ele foi, então, ele recebe, oficialmente também, vamos dizer assim, uma homenagem. Qual a homenagem? Dia Nacional do Braille. Lembra que quando eu fiz o outro vídeo, eu falei desse Dia Nacional do Braille, que o Braille estava fazendo 200 anos. Então, são assim pessoas já, vamos dizer assim, determinadas para realizar tarefas, missões, né? Que coisa linda! Esses dois irmãos, né, nossos, que conseguiram, a criação, o outro a divulgação aqui no Brasil. Então, eu hoje fico por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, não custa nada escrever alguma coisa ali, né, nos comentários. Deixa um comentário, pode fazer alguma pergunta, entende? E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço a todos.